Boa noite, amada igreja, saudamos a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a bênção do Senhor chegue a cada lar neste momento, a cada coração, pelo ministério da Palavra de Deus, pelo ministério do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ao livro do profeta Daniel para fazermos a leitura do texto que vai motivar então a mensagem que nós vamos trazer nesta noite para o teu coração. Então, no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Bem, antes de ler o texto, vamos situá-los dentro do contexto. Israel estava na deportação da Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, teve um sonho em que ele era uma grande árvore. E os sábios da Babilônia não puderam interpretar o sonho do rei. E foi então chamado Daniel, que servia na Babilônia. E Daniel então interpretou o sonho do rei. Então, a partir do versículo 24, nós não vamos ler todo o capítulo, mas a partir do versículo 24, nós temos então a interpretação e o desfecho final dessa história. Então, lemos a partir do versículo 24 até o versículo 37. E você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Esta é a interpretação, ó Rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino,
E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos, como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amado Deus, santo, bendito seja o teu nome, tu Deus eterno, a quem somente pertence o louvor, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Senhor, permita-nos, nesta noite, refletirmos sobre o que diz a Tua palavra, e que a Tua palavra desça do nosso entendimento ao nosso coração, e que Tua palavra transforme-se em vida espiritual em nossas vidas. Senhor, queremos nos humilhar diante da Tua presença nesta noite, diante da majestade de Tua soberania, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amada igreja, num dos últimos estudos que fizemos na quinta-feira, eu fiz uma declaração que ficou no meu coração por muitos dias. Eu declarei que muitos estão morrendo neste mundo, com fome,
da grandeza de Deus. E então estive meditando durante a semana a respeito da grandeza de Deus. E estive me arrependendo diante de Deus por identificação com os pregadores que estão anunciando a palavra de Deus no mundo em que nós vivemos. Eu digo me arrependendo, porque o conceito de Deus está sofrendo um apequenamento teológico em muitos setores da igreja, quando na verdade a alma humana deseja ardentemente a glória, a majestade do Deus eterno. Então esta mensagem nesta noite vai ser o resultado de uma semana de reflexão e de oração a respeito deste assunto tão misterioso da Bíblia Sagrada. Eu intitularia esta mensagem de A Doutrina que Assusta. Amada igreja, tantas igrejas nesses dias estão procurando adequar a sua mensagem, a sua cultura, para agradar os ouvintes. Mas nesta noite nós vamos nos deparar com uma doutrina que assusta. Eu considero esta doutrina como parte essencial do caráter divino e, portanto, algo capaz de gerar em nós algo que, infelizmente, a igreja tem perdido nos nossos dias, que é o temor do Senhor, que a Bíblia diz ser o princípio da sabedoria. Então nós necessitamos no nosso relacionamento com Deus e em nosso testemunho a este mundo perdido, nós necessitamos deste afeto profundo, que é a reverência a um Deus grande, sumamente grande e soberano. Então nós vamos refletir sobre esse texto que acabamos de ler, em que o maior soberano sobre a terra, o rei mais poderoso de um dos reinos mais gloriosos que já passou pela face da terra. Este homem, em sua soberba, foi humilhado por Deus, até que ele compreendesse que Deus reina e que ele está vestido de majestade. Então, Nabucodonosor, nós vamos ver no decorrer da mensagem que ele vai compreender. Ele vai fazer uma grande descoberta. Ele descobre que não é ele, como rei, que podia controlar, que podia dominar. Ele descobriu que o domínio está nas mãos de Deus. Ele descobriu que Deus é quem controla soberanamente todas as coisas do universo que ele criou.
e pré-ordenou todas as coisas conforme a sua sabedoria, conforme o seu amor. Ao terminar a leitura deste texto que nós acabamos de ler, nós podemos entender, no nosso palavreado comum, que Deus disse algo parecido a isso para Nabucodonosor. Aqui, Nabucodonosor, quem manda sou eu. Então, esta doutrina que assusta é a doutrina da soberania de Deus. Que Deus tem o controle soberano e absoluto de todas as coisas. Se eu não cresce em um Deus suficientemente grande como este, eu não estaria aqui neste momento. Não teria deixado tudo para trás como deixei para me tornar um pregador da palavra de Deus. Não teria deixado a minha carreira universitária. Não teria deixado as honras dos caminhos dos homens para me tornar um pregador do Evangelho. Eu me lembro agora de uma vez em que o Dr. Russell Shedd esteve entre nós e que ele contou uma história muito interessante. Ele disse que um jovem universitário na Universidade de Harvard, que a propósito começou como uma escola para pastores e hoje é uma das maiores universidades dos Estados Unidos. E um jovem universitário procurou o capelão da universidade, sentou-se ali no seu gabinete e disse para ele: eu não creio em Deus. E o capelão disse para ele: eu também não. Aí o rapaz foi tomado de surpresa e disse: mas o senhor é o capelão da universidade. Aí ele explicou: este Deus em quem você não crê, eu não creio também. Aquele jovem tinha uma visão pequena, diminuta de Deus. Nós precisamos entender quem é o Deus a quem nós servimos. Precisamos compreender pelas Escrituras quem é este Senhor que nos redimiu. O apóstolo Paulo, quando foi perseguir a igreja em Damasco, cheio de ódio contra a igreja, ele tem uma visão de Jesus que resplandeceu em luz e ele cai no caminho de Damasco. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele sabia que estava diante de alguém grande o suficiente para colocá-lo prostrado em terra, cego e quebrantado. Nós precisamos ter uma pequena, ainda que seja, percepção da grandeza de Deus e de seus caminhos para as nossas vidas. Eu aproveito para lhe perguntar: nas mãos de quem está a tua vida, a tua família? Nas mãos de quem está o teu casamento, o teu negócio, a tua profissão? Os caminhos de Deus são sempre perfeitos, mas são também inexplicáveis. São também cercados de mistérios.
nem sempre os caminhos soberanos da vontade de Deus fazem sentido para a nossa vida. Nem sempre eles são agradáveis e confortáveis para as nossas vidas. Por isso, tantas vezes, nós resistimos à vontade de Deus. E essa, então, é a causa de muito sofrimento. Há poucos dias atrás, pregamos uma mensagem sobre Jonas. Jonas resistiu à vontade de Deus. Ele escolheu resisti-la, mas ele não pôde escolher as consequências de sua resistência. Então nós olhamos para a Bíblia e nós vemos relatos de homens e de mulheres que lutaram com e contra a vontade de Deus, simplesmente porque não compreendiam a maneira como Deus estava moldando as suas vidas no caminho da maturidade espiritual. Nós podemos entender que Abraão teve momentos em que tenha ficado confuso quando Deus lhe pediu o seu filho único, Isaque, filho da promessa. Nós podemos entender que José no Egito tenha tido momentos difíceis para compreender o propósito do Altíssimo para a sua vida como prisioneiro ali num calabouço egípcio. Podemos citar o profeta Oséias, homem de Deus, que foi orientado por Deus a se casar com uma prostituta chamada Gomer. Os caminhos de Deus nem sempre são compreendidos. Às vezes ficamos confusos porque não entendemos. Vou citar aqui uma frase de um escritor chamado Henry Miller, e ele diz que confusão é a palavra que inventamos para uma ordem que não podemos compreender. Então, a nossa confusão diante da vontade soberana de Deus, normalmente ela procede do desconhecimento da palavra de Deus e a maneira como Deus executa a sua obra em nossa vida. A nossa dificuldade, principalmente nos dias de hoje, é que nós somos muito fortes no pensamento horizontal, no pensamento lógico, palpável, no pensamento instrumental, cartesiano. Nós precisamos aprender com a Bíblia sobre o pensamento vertical, porque a consequência de pensarmos somente na linha horizontal, linha antropocêntrica, que é o que nos ensinaram nas escolas, nas universidades. Nós aprendemos que o homem está no centro de todas as coisas, que o homem tem habilidades e técnicas para solucionar problemas. Do renascentismo para cá, os filósofos têm colocado o homem no lugar que anteriormente era dado a Deus. Então nós, como pessoas que amamos a Bíblia, precisamos colocar Deus na perspectiva correta. Precisamos trocar
a maneira horizontal, antropocêntrica, egoísta de pensar, por uma maneira teocêntrica de pensar. Qual é o problema de nós termos uma linha de pensamento puramente horizontal? É que quando nos falta a visão vertical, que é a visão que a Bíblia nos traz, que a Bíblia nos ensina, quando a nossa visão vertical falha, nós começamos a discutir com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 9, ele diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Agora eu lhe pergunto, quantas vezes você já não fez esta oração atrevida? Que fazes, Senhor, da minha vida? Porque eu, esquecendo-se, por exemplo, Romanos 8, 28, quando diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus está soberanamente moldando a nossa vida a cada dia. A vontade de Deus é algo que está em processo na nossa vida. Deus valoriza muito o processo, o dia a dia de transformação na nossa vida. Eu vou lhes contar uma história que já contei várias vezes. Um escultor estava lapidando um bloco de mármore. Então as pessoas chegaram ali e fizeram a pergunta óbvia: o que o senhor está esculpindo? E ele falou: um leão. Mas então uma pessoa ali disse: mas não se parece em nada com um leão. E o escultor então respondeu: eu vou tirar desse bloco de mármore tudo o que não se parece com um leão. E por fim, o que vai restar aí é o leão. Pois bem, Deus está agindo em nossas vidas como esse escultor. Deus está esculpindo Jesus em nossa vida. E a cada dia Ele está tirando uma lasca ou outra. Tudo o que não se parece com Jesus, Ele está tirando. Às vezes é desconfortável, às vezes dói. O plano de Deus não nos leva somente para caminhos agradáveis. O plano de Deus às vezes nos leva por caminhos difíceis e precisamos então derramar lágrimas e temos momentos difíceis, assim como temos momentos doces e confortáveis. Os caminhos soberanos de Deus às vezes envolvem a prosperidade, às vezes envolvem a dor, perdas profundas. E nestes caminhos nós temos que aprender com a Bíblia a pensarmos verticalmente. Nós lemos uma passagem da Bíblia sobre um homem que somente pensava horizontalmente. Ele estava cheio do espírito da soberba e do controle. Ele não sabia amar as pessoas. Ele somente sabia controlá-las, usá-las.
E Deus então o chamou para uma experiência dura, até que ele pôde pensar verticalmente. Salmo 115, versículo 3. O salmista diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Está aqui a expressão orada e cantada do salmista. Ele está declarando que Deus é soberano. A palavra de Deus, então, nos ensina a pensar verticalmente, nos livrando de sermos tiranizados pela pergunta: por quê? Quanto mais cremos, quanto mais amamos a Deus, menos fazemos esta pergunta. A respeito deste versículo, Salmo 115, versículo 3, eu vou contar uma história muito interessante, que realmente aconteceu. Dawson Trotman, um grande servo de Deus nos Estados Unidos, fundador daquele movimento de discipulado chamado Navegantes. Um movimento que atingiu a Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Produziu um avivamento da fé daqueles que estavam servindo o Exército e a Marinha dos Estados Unidos. E Dawson Trotman foi salvar uma pessoa que estava se afogando, se não me engano, perto de Niágara. E ele se afogou, e no fim foi ele que morreu. E quando levaram a notícia para Lila Trotman, esposa de Dawson Trotman, no momento em que aquela notícia terrível chegou, ela disse o seguinte: ela não falou por que o meu marido, que era um servo de Deus, ela simplesmente citou o Salmo 115, versículo 3. Aquela mulher sabia pensar verticalmente, e ela disse: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Pense um pouquinho comigo, uma pessoa receber uma notícia desta e responder desta forma, pois foi o que Lila Trotman fez quando recebeu a notícia do falecimento do esposo. Amada igreja, conhecer a Bíblia faz muita diferença. No sentido de pensarmos como Deus quer que nós pensemos. Quanto mais da Bíblia eu tenho, menos confuso vou ficar diante da vontade soberana de Deus. Aquilo que Deus já ordenou desde antes da criação do mundo para a minha vida. Eu preciso da Bíblia. Por isso a Bíblia comissionou os pais para ministrarem a palavra de Deus aos seus filhos. Eu pergunto a você, pai, a você, mãe, vocês estão sendo um exemplo vivo da palavra de Deus na vida dos seus filhos? Porque esta é uma parte essencial do teu comissionamento para a vida dos seus filhos. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz
para os meus caminhos. Vida cristã, meu irmão, minha irmã, é obediência ao divino, é obediência à vontade soberana de Deus. Logo, eu preciso conhecer e preciso amar a palavra de Deus. Preciso compreender que ela revela a vontade do Pai para a minha vida. Então, vida cristã, obediência ao divino, ao sagrado, é diferente da magia, que tenta colocar Deus contra a parede, tenta constranger o divino, determinando coisas, praticamente obrigando de uma forma arrogante, como se Deus pudesse ser domesticado pela religião. Isto não é cristianismo, isto é magia. Deus é indomável, porque Ele é soberano, porque Ele é grande, porque Ele ama, Ele está no controle de todas as coisas. Ele, de certa forma, disse para Nabucodonosor: Nabucodonosor, aqui quem manda sou eu. Nós precisamos resgatar a grandeza de Deus na pregação, no ministério, em nossa vida diária. Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante da presença de Deus no seu lar? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus diante da sua família? No livro de Romanos, há um versículo 33 do capítulo 11, em que Paulo adora a Deus com um cântico, e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esse é o nosso Deus. Você já cantou a Ele estas palavras? Ele é um Deus absolutamente soberano. Não há Deus como o nosso Deus. Ele reina. Ele vive. Aleluia. Quando Jesus nos ensinou a orar, vem o teu reino. Isto é que nós temos que chamar sobre nós, sobre a igreja e sobre o mundo, a manifestação da autoridade, a manifestação da soberania divina. E aí estamos falando sobre a soberania, e eu vou citar a vocês agora com as palavras do escritor Charles Swindoll, o que é soberania. Soberania significa dizer que nosso Deus reina numa dimensão além de nossa compreensão, para realizar um plano que está além de nossa capacidade de compreendê-lo, de alterá-lo, de retardá-lo ou mesmo de interrompê-lo. Glória ao Deus que reina majestosamente, mesmo nas situações mais desesperadoras que temos passado em nossa vida. Deus reina. Deus está no controle. E agora eu quero voltar um pouquinho com vocês para o personagem de nossa meditação, o rei Nabucodonosor.
Já lemos o texto e vimos que ele se quebrantou, ele se humilhou diante da grandeza de Deus. Agora, por que o fez? Vou lhes dar uma pista. No livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 1, Deus diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus não obrigou o coração de Nabucodonosor, mas Deus inclinou o coração de Nabucodonosor. Isto é muito difícil, quanto mais orgulhosa é uma pessoa, mais dificuldade ela tem para se inclinar na direção da vontade soberana de Deus. Mas se Deus pôde inclinar o coração de Nabucodonosor, Ele pode inclinar o teu coração na direção de sua perfeita vontade, de sua soberana vontade. Há aqui um mistério muito profundo e que não é motivo da nossa pregação. Mas Deus decidiu, desde antes da criação do homem, Deus decidiu soberanamente que esta criatura, que seria criada à sua imagem e semelhança, esta criatura deveria ser livre para fazer escolhas entre o bem e o mal. Portanto, escolhas morais. Deus nos criou como um ser moral, um ser que faz escolhas a respeito de como vamos passar a nossa eternidade. Deus não nos criou como um fantoche, como uma marionete. Então vamos sinalizar aqui um alerta. O entendimento desequilibrado da doutrina da soberania divina. Se nós não tivermos apoio da palavra de Deus, podemos nos tornar pessoas passivas, apáticas, indiferentes. No entanto, queremos ressaltar que a Bíblia nos ensina claramente que Deus é absolutamente soberano e tem uma vontade absoluta e perfeita. Mas que nós, homens, temos responsabilidades. Então, a palavra de Deus, ela estabelece a soberania e a responsabilidade do homem. Nós podemos concordar ou podemos discordar da vontade de Deus, como fez Jonas, por exemplo. Mas nós não podemos escolher as consequências que vamos enfrentar a respeito de nossa decisão. Agora queremos caminhar com vocês para o final desta reflexão. Nós vemos aqui um rei poderoso, controlador, tantas vezes cruel, sendo tratado nas mãos de Deus, sendo transformado em um animal, até que ele pudesse compreender que Deus reina, Deus governa, Deus é soberano, não Nabucodonosor, mas Deus é soberano. Agora, na nossa vida,
o que a descoberta desta doutrina que assusta, desta doutrina que gera em nós o temor do Deus Todo-Poderoso. O que esta doutrina pode trazer sobre a nossa vida? Número 1, nós que vivemos na era da ansiedade. Ansiedade é o medo, é o pavor do futuro. A doutrina da soberania de Deus nos livra da ansiedade, na medida em que descansamos em Deus. E a palavra de Deus tem textos tão doces sobre isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando ficar ansioso, se recolha nos braços de Jesus e as preocupações fugirão de você. Número 2, que a doutrina da soberania divina pode fazer em sua vida. Ela pode te libertar das explicações. Dessa tendência que temos e que faz parte de nossa cultura, de acharmos que temos que ter respostas para todas as coisas. Não temos. Deus trabalhou com a vida de Jó desta forma. Jó era um sábio. E quando Deus, em resposta aos argumentos, às perguntas e às queixas de Jó, quando Deus então começa a falar com Jó, Jó se cala e ele tapa a sua boca para não falar. E quando volta a falar, ele diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então nós precisamos compreender que desconhecemos muitos meios que Deus está usando para nos levar no modelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está tirando coisas de nós que tantas vezes nos dói. Nós não temos que dar respostas a todas as perguntas. E a terceira coisa que a doutrina da soberania faz, ela coloca o machado de Deus na raiz do nosso orgulho, da nossa soberba. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Ele dá, porém, a sua graça ao humilde. Então, o orgulho é este veneno maligno que foi instilado na raça humana desde Gênesis capítulo 3. E tantas vezes nós não sabemos o que fazer com este veneno que está em nós. Tantas vezes nem sequer temos conhecimento de que este princípio maligno está operando em nossa vida. Enfim, para encerrarmos, a vontade soberana de Deus é um grande mistério da palavra de Deus. Tantas vezes nós olhamos para a nossa vida e certos sofrimentos pelos quais passamos, achamos que não tem sentido nenhum. Tantas vezes queremos repreender o inimigo, e muitas vezes não é o inimigo que está agindo. Às vezes a nossa vida está se parecendo mais como uma grande luta
um grande combate do que propriamente um lugar de alívio. Por essa razão, muitas vezes nós temos a tendência de resistirmos à vontade de Deus para a nossa vida. Citamos o caso do profeta Jonas. Ele não conseguia entender como ele tinha que usar de misericórdia com aquela nação que ele, como profeta, sabia que aquela nação seria um instrumento das mãos de Deus para a destruição da sua própria nação. A sua mente não alcançava a grandeza da mente divina a esse respeito. Você que ama ao Senhor Jesus e quer fazer a vontade dele, eu quero lhe dar um recado. E eu espero que seja a maioria daqueles que estão me ouvindo. Jamais devemos brincar com um assunto tão sério como a vontade de Deus. E você tem Bíblia, você tem líderes, você tem pastores para abrirem este livro e ministrarem a palavra de Deus para o teu coração, para que você saiba fazer a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer que quanto mais próximo você caminhar com o Senhor Jesus, ouça-me, menos controle você terá da sua vida. A vida consagrada é um processo contínuo de passarmos o controle que exercemos sobre a nossa vida para as mãos de Jesus. E na medida em que isto acontece, mais coisas que estão sob o seu controle terão que ser entregues a Ele. Isso exige renúncia. E isso às vezes dói. Tantas vezes a nossa alma se levanta para resistir a Deus. E a Bíblia diz que nós deveremos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas nós não podemos resistir a Deus. Nele encontra-se a graça que precisamos para vivermos. Como disse o salmista, a tua graça é melhor do que a vida. Nele encontra-se a vida. Nós não temos vida em nós mesmos, nós temos vida em Cristo Jesus. Então vamos nos lembrar, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Quer você queira, quer você não queira, não muda o fato. Esta foi a descoberta de Nabucodonosor. Livro de Daniel, capítulo 4, que nós lemos com vocês no princípio desta mensagem. Esta pode ser também a tua descoberta, que Deus, somente Deus, governa sobre os céus e sobre a terra, e que o caminho de Deus é sempre perfeito. Amém? Eu deixo com o teu coração esta reflexão da palavra de Deus. Sinto-me aliviado do fardo que carreguei durante esta semana. A grandeza
de Deus há de saciar a fome daqueles que o buscam e que desejam ver a sua glória revelada em suas vidas, revelada na igreja e neste mundo tão conturbado, tão corrompido, tão sofrido. Mas acima de todas as coisas, o Senhor reina e Ele está vestido de majestade. Senhor, nós te exaltamos, glorificamos o teu santo e eterno nome. Senhor, que tu venhas temperar as nossas vidas com uma fome insaciável de conhecer a tua grandeza, a tua glória, Senhor. Tu que nos dissestes no Evangelho de João, se creres, vereis a glória de Deus. Senhor, ajuda-nos a fé, livra-nos da incredulidade. Senhor, que possamos espontaneamente, voluntariamente, passar para as tuas mãos o controle das nossas vidas. Senhor, fala conosco o que tu queres e o que tu não queres em nossa vida. Que a nossa vida te pertença todos os dias, Senhor, da nossa peregrinação. Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua amada igreja, hoje e para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.